É preciso viver uma vida inteira para construir uma lenda. Mas, às vezes, basta um único remate para que o mundo inteiro nunca mais esqueça o teu nome. O relógio marcava apenas 22 minutos. O guarda-redes tinha dado alguns passos a mais, convencido de que controlava tudo. Foi então que um homem, pequeno em estatura, mas gigante na visão de jogo, levantou a cabeça junto ao meio-campo. Durante uma fração de segundo, viu aquilo que ninguém mais viu. Sem hesitar, armou o pé. A bola subiu lentamente, desenhando um arco perfeito contra o céu. O estádio prendeu a respiração. O guarda-redes correu desesperadamente para trás, mas já era tarde. A bola caiu exatamente onde tinha de cair. Golo. Um daqueles golos que parecem impossíveis. Um daqueles momentos que sobrevivem às gerações. Nem Pelé conseguiu marcar oficialmente um golo destes. Nem Maradona realizou esse sonho durante a carreira. Mas um rapaz nascido numa pequena aldeia mineira do norte de Espanha fez aquilo que parecia reservado apenas para a imaginação. Não houve preparação especial. Não houve espetáculo. Apenas inteligência, coragem e um instinto absolutamente extraordinário. O nome desse rapaz era David Villa. Hoje, milhões de adeptos recordam-no como um dos maiores avançados da história do futebol espanhol. Mas poucos imaginam quão improvável foi o caminho até esse momento. Porque esta não é apenas a história de um goleador. É a história de um menino que quase perdeu a capacidade de correr. De um filho de mineiro que tinha medo das minas. De alguém que transformou cada dificuldade numa nova oportunidade para desafiar o impossível. David Villa Sanches nasceu a 3 de dezembro de 1981, nas Astúrias. Uma região onde o trabalho duro fazia parte da identidade das famílias. O pai, José Manuel Villa, trabalhava diariamente nas minas. Todos os dias descia às profundezas da terra para garantir o sustento da família. David via o desgaste físico do pai. Via o cansaço. Via o perigo. E, desde muito pequeno, desenvolveu um medo enorme daquele destino. Curiosamente, quando era criança, nem sequer sonhava ser jogador de futebol. Dizia que queria ser contabilista. Uma profissão tranquila, longe dos riscos das minas. Mas havia alguém que via muito mais longe do que ele. O pai adorava futebol. Sempre que podia levava uma bola para o quintal, para a rua ou para qualquer espaço livre. Ali começou uma ligação que mudaria completamente a história daquela família. Mas o destino parecia querer testar aquela criança desde muito cedo. Quando tinha apenas 4 anos, durante uma brincadeira com outros miúdos, um rapaz mais velho caiu sobre a sua perna direita. O impacto foi devastador. Fratura do fêmur. Uma lesão gravíssima para uma criança tão pequena. Os médicos ficaram preocupados. A recuperação seria longa. Durante meses, David viveu com a perna engessada. Existia mesmo a possibilidade de nunca mais conseguir correr normalmente. Para qualquer criança, aquilo seria um pesadelo. Para um menino apaixonado por brincar ao ar livre, parecia o fim de todos os sonhos. Mas foi precisamente nessa altura que apareceu a figura mais importante da sua formação. Enquanto a perna direita permanecia imobilizada, o pai obrigava-o a treinar diariamente a perna esquerda. Passavam horas a trocar passes contra uma parede. O pequeno David protestava. Queria descansar. Queria brincar como os outros. Mas José Manuel insistia. Sem saber, estava a criar um dos jogadores mais completos da sua geração. Quando finalmente recuperou da lesão, David já dominava a bola com ambos os pés. Aquilo que começou como uma obrigação transformou-se numa das maiores armas da sua carreira. Na infância recebeu uma alcunha que o acompanharia para sempre. El Guage. Nas Astúrias, essa palavra significa simplesmente o rapaz. Era uma forma carinhosa de chamar aos mais novos. Com o passar dos anos, deixou de ser apenas um apelido regional. Tornou-se uma marca reconhecida em todo o planeta. Apesar do enorme talento, David nunca impressionava fisicamente. Era baixo. Magro. Sem a aparência de um futuro craque.
Muitos olhavam para ele e imaginavam que nunca conseguiria competir ao mais alto nível. Mas o futebol nunca foi decidido apenas pelos centímetros. Aos 10 anos entrou para a academia do Landreau, o clube da sua terra. Bastaram poucos treinos para que todos percebessem que aquele miúdo tinha algo impossível de ensinar. O seu instinto para aparecer no lugar certo era quase sobrenatural. Enquanto muitos jovens precisavam de dezenas de oportunidades para marcar, David precisava apenas de uma. Mesmo assim, nem todos acreditavam nele. O Real Oviedo recusou contratá-lo. Consideraram-no demasiado pequeno e sem grande futuro. Foi uma decisão que o clube certamente recordaria durante muitos anos. Porque enquanto uns fechavam portas, outros preparavam-se para descobrir uma joia. Em 1999 surgiu o Sporting de Gijón. Para David era muito mais do que um simples clube. Era a casa do seu ídolo, Quini, um dos maiores goleadores da história espanhola. Entrar naquele balneário era como aproximar-se dos sonhos que alimentava desde criança. No início ninguém lhe ofereceu facilidades. Teve de conquistar cada minuto, cada oportunidade, cada lugar. Mas bastaram poucos jogos para perceberem que tinham encontrado um avançado diferente. Na primeira temporada como profissional marcou 18 golos. Passou rapidamente a assumir a responsabilidade dos penaltis. Demonstrava uma frieza impressionante para alguém tão jovem. Durante apenas 2 épocas em Gijón marcou 40 golos. Já era impossível esconder aquele talento. O futebol espanhol começava finalmente a reparar naquele rapaz das Astúrias. No verão de 2003 apareceu o Real Zaragoza. Era o salto para a La Liga. Era a oportunidade que tantos jogadores esperam durante toda uma carreira. A adaptação foi imediata. Enquanto muitos precisavam de meses para se habituar ao novo ritmo competitivo, David começou logo a marcar. Terminou a época com 17 golos. Mas houve um momento que mudou completamente a sua reputação. A final da Taça do Rei. Do outro lado estava o poderoso Real Madrid, recheado de estrelas mundiais. Poucos acreditavam que o Zaragoza pudesse vencer. Mas o futebol adora surpreender. David Villa assumiu um penalti decisivo. Sem demonstrar qualquer nervosismo, bateu o guarda-redes. O Zaragoza conquistou um título histórico. De repente, toda a Espanha falava daquele avançado. E ainda era apenas o começo. Em 2005 chegou a chamada do Valência. Ali começaria a verdadeira explosão. Mestalla rapidamente se apaixonou pelo novo número 9. Não demorou muito até os adeptos perceberem que tinham encontrado um goleador extraordinário. Na primeira época marcou 25 golos no campeonato. Ficou apenas atrás do melhor marcador da competição. Mas não eram apenas os números. Era a forma como marcava. Remates de longe. Finalizações de primeira. Golos de cabeça apesar da baixa estatura. Livre diretos. Penaltis. Contra-ataques. Não existia praticamente nenhuma forma de marcar em que David Villa não fosse especialista. Depois chegou aquele momento inesquecível contra o Deportivo. O golo do meio-campo tornou-se uma das imagens eternas da Liga Espanhola. Foi repetido milhares de vezes na televisão. Comentado por especialistas. Partilhado por adeptos de todos os países. Porque representava exatamente aquilo que fazia de David Villa um jogador único. Ele via o jogo antes dos outros. Enquanto muitos reagiam, ele antecipava. Essa capacidade transformava oportunidades comuns em momentos históricos. Ao longo de 5 temporadas no Valência ultrapassou repetidamente a marca dos 20 golos. Na época de 2008-2009 igualou um recorde histórico do clube com 28 golos no campeonato. Os maiores clubes europeus começaram a disputar a sua contratação. Mas enquanto brilhava em Mestalla, outro palco aguardava por ele. A seleção espanhola. Durante décadas Espanha carregava uma enorme frustração. Possuía excelentes jogadores. Dominava fases de qualificação. Mas falhava quase sempre nos grandes torneios.
Tudo mudou em 2008. No Campeonato da Europa, David Villa tornou-se a grande figura ofensiva da equipa. Logo na estreia frente à Rússia marcou um hat-trick absolutamente memorável. O mundo inteiro começou finalmente a perceber que Espanha tinha encontrado seu matador. Jogo após jogo continuou a decidir. Infelizmente sofreu uma lesão nas meias finais e ficou de fora da grande final. Foi um golpe emocional enorme. Assistiu da bancada enquanto os colegas derrotavam a Alemanha. Mesmo sem jogar o último encontro, terminou como o melhor marcador do torneio. Era o início da geração mais dominante da história do futebol espanhol. 2 anos depois chegaria o maior desafio de todos. O Mundial de 2010. A Espanha entrou em campo como favorita. Mas logo no primeiro jogo aconteceu o inesperado. Derrota frente à Suíça. As críticas surgiram imediatamente. Alguns começaram a duvidar. Seria mais um fracasso? David Villa respondeu da única forma que conhecia. Marcando. Fez 2 golos contra as Honduras. Marcou diante do Chile. Decidiu os oitavos de final frente a Portugal. Voltou a marcar nos quartos contra o Paraguai. Sempre que Espanha precisava de alguém, era David quem aparecia. Enquanto o tiki-taka encantava o planeta, era ele quem transformava a posse de bola em vitórias. Terminou o torneio com 5 golos. Foi incluído na equipe ideal do Mundial. Recebeu a bola de bronze. Recebeu a bota de prata. Mas havia algo muito maior à espera. Afinal, 11 de julho de 2010. Soccer City. Joanesburgo. 90 minutos não bastaram. O prolongamento aproximava-se do fim. Até que Andrés Iniesta escreveu uma das páginas mais emocionantes da história do futebol. Golo. A Espanha era campeã do mundo pela primeira vez. Milhões de espanhóis choraram. Abraçaram-se. Celebraram. David Villa estava no centro daquela conquista inesquecível. Curiosamente, antes mesmo do Mundial começar, o Barcelona já tinha decidido apostar nele. Pagou 42 milhões de euros. Sabia que, depois do torneio, o seu valor seria ainda maior. No Camp Nou encontrou Messi, Xavi, Iniesta e tantas outras estrelas. As estatísticas individuais diminuíram ligeiramente. Era inevitável. Jogava ao lado do melhor jogador do mundo. Mas a importância dentro da equipa continuava enorme. Na primeira temporada conquistou o campeonato. Conquistou a Supertaça. E viveu outra noite inesquecível. A final da Liga dos Campeões frente ao Manchester United. Num dos melhores jogos da história recente da competição, David Villa marcou um remate fantástico de fora da área. Foi o terceiro golo. O golo que fechou definitivamente a final. Mais uma vez apareceu quando tudo estava em